Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo. Estamos aqui fazendo a inspeção aqui, só fazendo uma incursão em parceria com proprietários. Tá bem mexido aqui, estamos fazendo a incursão, mas um ponto aqui para nós, estamos sozinhos aqui, mas eventualmente se tivesse com parceiro, por exemplo, é uma providência que pode ser adotada em algumas situações para identificação e aquisição de alvo nesses ambientes aqui, para evitar vocalização, que a vocalização, o pessoal que é rastreador experiente sabe disso. Humano, isso sim pode despertar a atenção dos animais e inclusive afugentar. Mas, por exemplo, um equipamento que pode ser útil para outras finalidades também, mas pode ser útil nesse cenário de rastreamento de animais que nós estamos falando. Por exemplo, é o laser, por exemplo, para... Você está dando para ver o laser aqui na indicação. Por exemplo, está com parceiro, está com parceiro, por exemplo, numa situação de querer avistar animal para fotografias, inventário de fauna, ou em situação real de sobrevivência, por exemplo, ao invés de ficar nesses ambientes muito fechados, por exemplo, ao invés de ficar mostrando, e às vezes não se consegue ver, especialmente se o animal estiver parado, que daí não tem a movimentação, por exemplo, e o parceiro estiver vendo, escutou e viu, por exemplo, ficar mostrando e não está vendo, um equipamento que pode ser útil é o laser. Que ao invés de ficar falando, por exemplo, isso aqui vai longe, né? Vai mais de quilômetros isso aqui, depende, se não para ver bem na imagem. Por exemplo, ao invés de, se os parceiros estiverem bem alinhados, basta um tocar no ombro do outro, fazer a indicação, por exemplo, como se fosse o facho de luz. Isso aqui à noite com a lanterna, o pessoal sabe disso, né? Faz a indicação com facho de luz balançando, por exemplo, mas durante o dia, por exemplo, isso aqui pode ser facilmente para identificação, identificar, vamos supor, o parceiro que está fazendo com equipamento para fazer em situações de sobrevivência, por exemplo, ou de manejo de fauna invasora, não está vendo, ao invés de ficar falando, por exemplo, faz a indicação para onde que está, melhor que ficar falando. Isso aqui é fácil para rastreamento de animais, não estamos falando para isso de rastreamento de pessoas em situações de ambientes hostis, aí é um outro cenário. Existem inclusive equipamentos mais sofisticados, o pessoal que é rastreador sabe disso, que daí não fica à noite isso aqui, ou quando está com brumas, fica aquele facho de laser, inclusive revelando a posição do rastreador, mas existem equipamentos mais sofisticados que algumas equipes têm, que daí são feixes que não são possíveis de serem vistos pelo olho comum, tem que estar com outro equipamento. Não vamos ficar entrando em detalhe aqui, mas o pessoal que é rastreador experiente sabe disso, para fazer aquela designação de alvo, ou de pessoa de interesse, seja lá o que for. Mas são equipamentos mais sofisticados, exige tanto equipamento para fazer a sinalização da designação, como também o equipamento de visão para fazer a leitura, é um outro esquema, é mais sofisticado. Esse aqui é simples, né? É simples, qualquer lugar encontra esses lasers para fazer essa indicação em situações de rastreamento de animais, pode ser bastante importante, seja lá para qual finalidade, né? Fazer anotações em inventário de fauna, fazer fotografias, se quiser um avistamento, ou eventualmente abate, se for fauna invasora, exótica, nociva, ou eventualmente em casos de sobrevivência. Esse, portanto, é mais um vídeo do Rastreamento Humano. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.